Agô e a Vera, sua bênção, seja bem-vinda ao nosso Papo Ubuntu. É com grande alegria que recebo a senhora. Gostaria que a senhora pudesse se apresentar para os nossos ouvintes e dizer de onde veio, o que faz, para que a gente possa iniciar então esse nosso bate-papo. Axé, agô, a todos os ouvintes da rádio New Blake de Montenegro e ao programa Papo Ubuntu. Venho dizer que sou Iavera Soares, Ialorixá do Centro Memorial de Matriz Africana 13 de agosto e estou coordenadora nacional do FONSAMPÓTMO, que é um Fórum Nacional de Segurança Alimentar dos povos tradicionais de matriz africana, na questão das políticas para as mulheres. E também na executiva do FONSAMPÓTMO do Rio Grande do Sul. Gostaria que a senhora pudesse estar nos contando como funciona o FONSAMPÓTMO. Então, quem é FONSAMPÓTMO, né? Quem somos nós? Nós somos um grupo de babás e as que, sentados, né, e olhando para toda a nossa história, entendemos que precisávamos ter um espaço político, social e cultural que viesse trazendo a verdade e o conhecimento da verdadeira história do povo preto, que vem a partir do processo da escravidão, da escravização, trazendo só na memória a sua história, que não foi contada a sua real história. Ainda no século XXI, somos conhecidos como herdeiros de escravos, como se nós não tivéssemos a identidade. Então, esse é o FONSAMPÓTMO, né, que é o Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. FONSAMPÓTMO, uma organização nacional, onde hoje eu coordeno, estou na coordenação de mulheres e na coordenação executiva no estado do Rio Grande do Sul. Ele é um fórum que se divide em várias coordenações e tem na sua gênese, né, a discussão da sustentabilidade destes povos, que são os povos oriundos do continente africano, e que respeita, não enquanto o terreiro, que é um espaço físico, mas traz na sua gênese a discussão da memória, ou seja, da tradição daquela visão de mundo africana. Aquele modelo civilizatório que, penso eu, né, que o Brasil hoje precisa tanto, porque nasce a partir do respeito ao outro, do respeito à tua identidade, do respeito à tua língua, do respeito à tua fé, do respeito aos teus costumes. Então, isto um pouquinho do retrato do que é o FONSAMPÓTMO, um pouquinho da gênese deste espaço democrático de discussão. E a Vera, eu gostaria que a senhora pudesse estar falando para nós qual a importância da economia solidária para o FONSAMPÓTMO. Bem, Gil que luta e trabalha magnificamente a questão da economia solidária, né? O que eu tenho para comentar e falar de sentimento em relação à metodologia de economia solidária? Há muitos e muitos anos, até mesmo antes de mim, as nossas casas de tradição já traziam, né, na sua forma de se autogerir, a questão da troca, a questão da solidariedade. Quis os tempos, né,
no seu crescimento, nas suas modernidades, nas suas teorias, que convencionasse a chamar-se de economia solidária. É tudo a ver com a metodologia africana dos povos tradicionais. Então, economia solidária, para nós, é nos sentirmos em casa. E por isso, Gil, a gente tem um olhar muito carinhoso em relação ao teu trabalho, porque traz para dentro da economia solidária a política da rede Ubuntu. Porque a rede Ubuntu, que é uma política que gera e que gere todo o processo de sustentabilidade do fórum, do Fonsan Portman, com as criações das cooperativas e das feiras de economia solidária. Então, esse é o olhar um pouco, né? Porque falar de economia solidária é falar, né, de um processo de reparação, em busca de um pouco de igualdade para os povos que precisam de sustentabilidade. Eu penso que a economia solidária, ela é hoje, né, uma das saídas para diminuir a desigualdade e a miserabilidade dos povos que sofrem esse processo da desigualdade social. O que motivou vocês e a Vera a começar o Fonsan Portman? Então, a pergunta é o que nos levou a criar o Fonsan Portman, né? Eu acredito que o que nos levou a construir este fórum porque é um espaço democrático de debates, é um espaço suprapartidário, que não tem um vínculo partidário, que vem do sentimento da sociedade civil como um todo, que traz na sua gênese a história do povo preto nesse país. E que não só lê essa história, mas que debate, que discute e que chega à conclusão que precisamos, sim, de reparações. Então, eu diria que o Fonsan Portman, ele é um instrumento para o povo tradicional de matriz africana, que se entende enquanto tradicional, porque sabe que ele traz no seu dia a dia a tradição de uma visão de um mundo africana e de um modelo civilizatório que vem a partir do respeito ao outro, do respeito ao mais velho, do respeito à criança, do respeito ao jovem, do respeito ao trabalho de todos, do respeito à vida, do respeito à natureza, do respeito aos valores reais. Esse é o perfil do fórum. Esse é o perfil do Fonsan Portman. Então, ele nasce para fazer a sustentabilidade desses povos que ainda se encontram na pirâmide, na base da pirâmide social desse país. E um país que foi construído, se não todo, mas majoritariamente todo, quase, pelo povo africano, a partir do processo da escravização. E isso deixou com que nós, povos pretos, e principalmente que temos essa visão de mundo, que é lançar no nosso dia a dia, vivenciar a tradição que nos foi deixada através da oralidade dos nossos antepassados e ancestrais, que nos deixam nesse processo de desigualdade social, de desigualdade racial, e que sofremos um processo seríssimo da discriminação a partir daquilo que nós todos conhecemos, alguns fazem que não vê, mas que é o racismo. Se o racismo existe institucionalmente e se o racismo existe no nosso dia a dia, os povos tradicionais de matriz africana são o público-alvo
E por isso o Fonsam-Pótimo nasce para levar para dentro das câmaras parlamentares, para as câmaras de vereadores, assembleias legislativas de quase 22 estados nesse país, para que possamos ter parceiros na construção de um mundo diferente, de um mundo mais igual para todos, combatendo a desigualdade social e racial deste povo, para um futuro melhor para a nossa juventude, as nossas crianças, a partir do respeito que nos rege. E então, esse é o perfil do Fonsam-Pótimo. E a Vera, quem são os parceiros do Fonsam-Pótimo? Então, Gil, enquanto nossos parceiros e ao Papo Ubuntu, as parcerias que não são fáceis, né? Mas nós estamos, a partir do projeto Fonsam-Pótimo, conseguindo belas parcerias. Por exemplo, vou citar aqui 2 parceiros importantes para outros, tem outros parceiros, né? Mas eu vou falar no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nós temos a parceria do CAMP enquanto Estado, né? O CAMP, que é a nossa Escola de Cidadania, então, que está nos apoiando que é nosso parceiro num projeto, né, que é o projeto das feiras, um projeto de sustentabilidade junto com o Fonsam-Pótimo. Também temos o que fez o elo, né? Parceria Fonsam-Pótimo e CAMP. Inclusive, posso deixar também para contato o próprio CAMP, que tem o contato de toda a coordenação do Fonsam-Pótimo do Estado. E o Fonsam-Pótimo do Estado se relaciona com o Fonsam-Pótimo Nacional. O Fonsam-Pótimo Nacional, a partir da sua coordenadora nacional, doutora Regina Nogueira, para nós e para a sua Digina, né, de matriz africana, Cota Mulangi, porque ela é do povo Bantu, e ela coordena nacionalmente essa instituição que é enorme, a nossa organização, que é uma organização grande, haja visto que grande parcela, mais de 50% da população brasileira, é vinculada ou está dentro dos povos tradicionais de matriz africana, que faz hoje, busca uma parceria com a Fiocruz, né, onde a gente está fazendo formações também para um projeto de pesquisa, um projeto que vai a campo, enfim, e outros parceiros que temos, né? Fica um pouco ruim de citar, porque a gente esquece, talvez, alguns nomes de parcerias, mas estamos buscando. Mas temos, enquanto enquanto parceiro que eu posso citar aqui, são essas 2 organizações que estão vinculadas ao projeto nacional e Estado do Rio Grande do Sul com o CAMP e o da Fiocruz, que será uma parceria nacional em todos os estados. Qual o telefone de contato de vocês e a Vera? Então, contato aqui no nosso estado, eu posso deixar o meu contato, né? Meu contato é 51 984 90 09 29. E-mail iaverasoares@gmail.com. Porque tenho as condições de interagir com outros estados, inclusive interagir com a nacional, que interage com todos os outros estados.
O Papo Ubuntu, então, agradece a sua participação e a Vera. E, mais uma vez, a gente está muito honrado de tê-la conosco nesse programa. E parabéns por essa iniciativa, parabéns por todas essas ações, parabéns por esse exemplo de resistência que a senhora tem nos dado. E a Vera, deixa aqui um recado para a nossa audiência do Papo Ubuntu da Rádio New Black Montenegro, o que a senhora entende que é importante para que a gente possa seguir nosso caminho firme, sem errar os passos e sempre sendo combatentes. Então, Ju, às vezes eu não gosto muito de agradecer, né? Mas eu prefiro dizer da importância da Rádio Black News e do programa Papo Ubuntu, que nos referenda e que nos leva para dentro do nosso projeto, que é a Rede Ubuntu. Então, Fonsan Pótimo pensa que o meio de comunicar, ou seja, esta rádio que se preocupa em botar, né, um programa que fala do conceito do que é Ubuntu, que é só sou porque somos, que é um conceito que o Fonsan Pótimo bota na vida, na boca de todas as pessoas, porque traz a luz da vitrine. Então, dizer a Rádio New Blake, né, que referenda e que reproduz esta questão do Ubuntu, através do programa Papo Ubuntu, nos enche de alegria e dizer da importância deste conceito. A importância de dizer o que é Papo Ubuntu. É dizer para todos nós que estamos nesse momento ouvindo a rádio Blake News, dizer que é uma rádio que traz entrevistas, que tem como mote a informação de coisas, de povos, de pessoas, de ações que talvez a grande mídia não tenha interesse de colocar. De dizer, então, Gil, através da tua apresentação, que Fonsan Pótimo é parceiro, sim, de estar sempre buscando informações, buscando tudo aquilo que o nosso povo não tem condições de ouvir, né? Com tanta coisa boa, as grandes políticas que diminui a desigualdade e que está em busca das reparações para os povos tradicionais de matriz africana e para além dos povos tradicionais, porque as casas de tradição são redutos de muitas pessoas negras e não negras, ou pretas e não pretas, né? Vamos começar a falar de preto, né? Porque preto é cor. Então, pretos e não pretos estarão sendo lembrados e visibilizados a partir deste programa. Então, encerrando aqui a minha entrevista, espero ter contribuído e ter respondido aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. Com certeza teremos outras vezes, com muito mais coisas, né, Gil? Tem tanta coisa para contar, tanta coisa para dividir. Valeu, obrigado, muito axé, que Orixá permita o crescimento deste veículo de comunicação que entra na casa de todas as nossas casas tradicionais, a partir da sua divulgação. Tirando um pouco da invisibilidade, né, da mídia, aquilo que deve estar na cabeça, na construção, na reeducação e do conhecimento de tanta gente que às vezes não nos conhece e nos critica. Então, bom axé para todos e que foi muito importante o momento de nós estarmos aqui.
Então, povo, agradeço novamente e quero relembrar que a gente vai estar reprisando esse programa amanhã, das 12h30 às 13h30. Quem quiser entrar em contato pode estar me chamando pelo meu Facebook, Gil Neves, ou pelo meu e-mail, negra.gilcianeneves@gmail.com. Fico sempre à disposição de vocês, estou sempre à disposição de entender e compreender as dúvidas, então se coloquem e qualquer coisa estou sempre à disposição. Beijo!